Então vamos começar. Antes da nossa atividade externa, a gente vai continuar falando de inovação. Nós vamos receber nesse palco, senhoras e senhores, o fundador da Sambatec. Ele foi eleito uma das 50 mentes mais inovadoras do país pela revista Próxima, um dos 15 brasileiros mais influentes da internet pela revista GQ. Eleito uma das 10 mentes mais inovadoras da América Latina pela revista Fast Company e como uma das 10 mentes mais inovadoras do país pelo MIT. Ganhou 2 vezes o prêmio de CEO do ano pela Pequenas Empresas, Grandes Negócios e The Next Web. A sua startup foi eleita por 3 vezes nos Estados Unidos como uma das 100 mais inovadoras empresas do mundo pela revista Forbes. Senhoras e senhores, vamos receber com a salva de palmas o Gustavo Caetano. Vem para cá, vem para cá! Acho que está desligado, mas se você quiser pegar o meu aqui, ó, vamos lá. Bom dia, gente. Tudo bom? Clebão, sua voz é boa, hein, senhor? Narrador bom. Risada melhor ainda. Ô, gente, bom dia, tudo bem? Então tá bom. Primeiro, deixa eu me apresentar, né, para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. É num evento tão legal como esse que vocês estão fazendo, estava vendo desde ontem a movimentação de todo mundo. Primeiro que eu imaginava, né, um evento de uma empresa do porte da Energisa, que estava todo mundo de terno, gravata e tal. Quando cheguei aqui, vi todo mundo de camiseta. Parece muito com o meu ambiente de startup, de tecnologia, inovação. Eu vim de uma cidade chamada Araguari, que é Herigueri em inglês, né, para quem fala inglês. E Herigueri fica no Triângulo Mineiro, são os 3 Bs do Triângulo Mineiro, né, que é Berlândia, Beraba e a Bela Araguari, né? Ué, né? O pessoal do Berlândia conta outra história, é a Bela Araguari. Eu nasci na Bela Araguari, deixa eu tirar o chapelão aqui, eu gostei dele, me senti em casa com ele. Mas eu nasci na Bela Araguari, numa família muito tradicional, né? Papai era médico, papai é médico, minha mãe é médica, meu irmão é médico, meus tios todos são médicos, meus primos todos são médicos. E um dia eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu quero fazer propaganda e marketing. Meu pai pulou dessa altura aqui, né? Que isso, você é custo maconheiro. Papai te manda para Bolívia, fazer medicina na Bolívia, né, em Cuba, baratinho. Aí falou, tem um filho de um amigo meu, o menino não sabia nem falar, foi para Cuba, está fazendo medicina lá e tal. Eu, não, pai, não quero, não é porque eu não dou conta de passar, não, é porque eu não quero mesmo e tal. E eu tinha visto no Guia do Estudante que a melhor faculdade de propaganda e marketing do Brasil era a SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, que tem em São Paulo, e para quem não sabe, tem no Rio de Janeiro também. E eu falei, pai, só vou prestar essa faculdade. Prestei a SPM Rio e São Paulo, passei nas duas, e lógico, fui morar no Rio de Janeiro, né? Moezada, praia e tal. Cheguei em Copacabana, né? Fui morar lá no Rio, Copa bacana e tal, terra dos mineiros, não sei o quê. Eu lembro direitinho que eu liguei para minha mãe, falei assim, mãe, vou dar uma volta, né, conhecer Copacabana, primeiro dia e tal, conhecer, né, e tal. Aí desci, atravessei a rua, fui assaltado inteirinho. Meu devia estar vestido quase que com um chapéu, assim, o povo olhou, porque imagina, tinha 500 pessoas na rua, o cara veio olhando para mim, falou, não, é aquele ali mesmo. Eu devia ser um jecão doido, mas aí, foi roubar e tal, mas né, você dá aquela entrada no clima e tal. Aí entrei na faculdade, comecei a trabalhar na empresa júnior da faculdade, da SPM, depois virei presidente da SPM, e um dia, né, meu pai, filho, vai procurar alguma coisa fora e tal, para fazer, e tinha um estágio na época, super sexy no Rio de Janeiro, que era da Unimed Rio, né, porque a Unimed na época estava começando a patrocinar o Carnaval, o Fluminense, né, seu time, e estava trazendo Romário, né, o Maracanã estava patrocinando também, então estava trazendo Romário, um monte de gente, então todo mundo do marketing no Rio de Janeiro queria trabalhar na Unimed, é o lugar mais atrativo. Tinham 2 vagas, né, de estágio lá, e devia ter umas 500 pessoas tentando o estágio lá, e eu falei, vou aplicar nesse negócio. Apliquei uma vaga lá na Unimed e tal, fui num processo seletivo, fiz entrevista, não sei o quê, e consegui entrar, né, 2 vagas para 500 pessoas.
Né, imagina que, né, a dificuldade que era e tal. Por um acaso, meu pai era diretor da Unimed Brasil, então não sei se ajudou. Né? Eu nunca perguntei para ele se ele me ajuda, deixa quieto. Né? Aí, beleza, entrei e tal. Me senti motivado, né? Não, consegui e tal. Aí comecei a trabalhar, empresa muito pesada, inovação difícil, né? Assim, um negócio muito, né? Que a gente estava conversando no café da manhã, mercado muito regulamentado, né? Tem a Anvisa, né? Que cuida lá da parte e tal, de saúde, regulamenta tudo, você não pode inovar muita coisa. E toda ideia que eu trazia nova, o cara virava assim, não, Gustavo, aqui a gente é uma empresa de plano de saúde. Né? A gente dá um cartão, põe na mão de alguém, se Deus quiser o cara não usa, mas se usar, nós temos que pagar. Né? Não tem muita inovação, o cara não entendia. E sempre que eu passava alguma coisa, eu era estagiário, tinha que passar alguma coisa para o analista, que falava com o coordenador, que falava com o gerente, que falava com o superintendente, que passava para a diretoria, quer dizer, nada ia para frente. Aí, um dia eu comprei um celular colorido, né? Na época não tinha, 2004, 2005 não tinha ainda tanto celular colorido, comprei um celular colorido, sempre gostei muito de tecnologia, e tentei baixar joguinho para celular. Né? Tentei durante o trabalho mesmo, fazia nada, fiquei tentando baixar joguinho para celular, e não tinha joguinho para baixar. Falei, cara, se eu quero comprar joguinho e não tem um joguinho disponível, tá aí uma oportunidade de negócio. Eu vou ver quem faz isso fora do Brasil. Fui no Google, comecei a buscar empresas que faziam joguinhos para celular fora do Brasil, achei empresa na Inglaterra, na França e tal, mandei e-mail para o povo, e a empresa da Inglaterra mandou um e-mail falando, Gustavo, se você trouxer um plano de negócio para a gente, pode ser que a gente se interesse em entrar com você aí no mercado brasileiro. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres, levei um plano de negócio para os caras lá em Londres. Basicamente, o primeiro slide que eu mostrei para eles, né, abri lá, cheio de gente na sala e tal, o primeiro slide que eu mostrei para eles era o mapa do Brasil. Pô, esse aqui é nosso país, né, e tal. Eu mostrei Buenos Aires fica fora, eu mostrei onde ficava Buenos Aires, tá? Eles falam outra língua, é outro país e tal. Aí eu falei, beleza. Olha o tanto de gente que mora nesse país, olha o tamanho do Brasil. Todo mundo vai migrar de celular preto e branco para colorido, isso é uma tendência que não tem volta. E depois que muita gente migrar, que todo mundo migrar, muita gente vai querer baixar joguinho para celular como eu quis. E não vai ter para comprar. Então nós temos uma janela única de oportunidade, que ou a gente entra agora, ou acabou, essa janela se fecha. Eu estava blefando, que eu só tinha lido isso em revista e tal, não sabia do mercado. E os caras falam, Gustavo, você só sai de Londres com um contrato assinado com a gente. Nós queremos entrar de todo jeito com você no Brasil. Saí de lá, fiquei uma semana lá, voltei com um contrato para o Brasil, cheguei no aeroporto de Guarulhos e liguei para o meu pai. Só para vocês entenderem o jeito que eu converso com meu pai, eu e meu pai mais roceirão, eu e meu pai, a gente conversa assim, 3 vezes por semana eu ligo para o meu pai. E é assim, pai, tá tudo bom? Bom, filho, os trem. Ah, tá tudo bom. Então tá bom, desliga. Então, a gente conversa a semana inteira assim. Aí qualquer recado que eu quero dar para meu pai tem que ser muito rápido, porque, né, ele não presta muita atenção. Então, um dia eu estava com o Satya Nadella. Satya Nadella é o presidente mundial da Microsoft, é o Bill Gates novo. Tive 3 vezes com ele, inclusive uma agora recente. Ele me chamou uma vez para ir para Seattle, lá na Redmond, né, na sede da Microsoft, conversar com ele e tal. Fui lá, passei 1 hora com ele, até tem um artigo meu no LinkedIn sobre o que eu aprendi com o Satya Nadella. Vale ler. Aí eu fui para lá, conversei com ele e tal. E saí da reunião, liguei para meu pai. Pai, estive agora com o Satya Nadella, pai, o presidente mundial da Microsoft, o Bill Gates novo e tal. Meu pai, graças a Deus, filho, tchau. Então, qualquer coisa que eu falo pro meu pai, tem que ser muito rápido. Aí, beleza. Eu, né, liguei para o meu pai e falei, pai, me apresenta para um cara rico. E meu pai me apresentou para um dos donos do Costão de Santinho, em Florianópolis, que é um dos maiores resorts do Brasil. Eu fui para lá, levei essa apresentação para o cara, o business plan do negócio que eu estava montando, e o cara falou, porra, assim, ó, vou botar $100 mil, se perder, perdi. Falei, beleza, né? O cara botou $100 mil no negócio para eu começar essa empresa, e aí voltei para o Rio de Janeiro, falei, bicho, eu tenho 19 anos, moro no Rio de Janeiro, com $100 mil na mão, é igual o Ronaldinho Gaúcho, não vai dar certo. Tem que ir embora daqui. Tem que ir para uma cidade menor, mas uma cidade que fosse conectada com os grandes centros. Aí, em primeiro lugar que eu olhei, lógico, Campinas, né, perto de São Paulo, conectado de São Paulo, mas com um custo menor, com uma estrutura, né, de cidade menor. Mas parece que tem alguma coisa na água de Campinas, não pode beber e tal, não fui para lá.
Aí eu olhei Belo Horizonte, achei que era uma cidade boa, montei o escritório da Samba, na época Samba Mobile, lá em Belo Horizonte. Montamos uma empresa para vender joguinho para celular para as operadoras lá. Né? Começamos a vender, fui na Oi, falei, Oi, eu tenho aqui 2.000 jogos no meu portfólio, você tem 10. Você quer? Eu quero. Quanto custa eu ter isso aí? Não, pensa em preço, não. Pensa o seguinte, o que você vender, 50% é seu, 50% é meu. Opa, beleza. Fechei um acordo com a Oi de revenue share, divisão de receita. Fui na TIM, falei, a Oi fechou. A TIM fechou porque a Oi fechou, depois a Claro fechou porque a Oi já tinha fechado, depois a Vivo fechou porque as outras fecharam. Então, a gente fechou todas as grandes do Brasil. Um ano depois, abrimos escritório em Santiago, no Chile. No final do mesmo ano, abrimos escritório em Buenos Aires. Começamos a vender do México para baixo, todas as grandes operadoras compravam joguinhos da gente e vendiam para os seus consumidores. Na época não tinha App Store da Apple, do Google, essas coisas. Você tinha que comprar joguinho se você quisesse alguma coisa, você tinha que comprar da operadora, e a gente era um grande sócio da operadora. O que aconteceu? Um dia, um pessoal da TIM me chamou lá no Rio, falou, vamos conversar, os italianos me chamaram para almoçar. Aí eu cheguei lá para almoçar com os caras, então Samba ganhando muito dinheiro. Então não é mais 50-50, agora 30% Samba, 70% TIM. O que estava acontecendo ali? A gente estava virando uma commodity. A gente estava perdendo valor. O que era valor no primeiro momento, porque eu tinha algo que os caras não tinham, 2 anos depois, qualquer um fazia. Você ligava para uma empresa americana e falava, quero te trazer para te vender na TIM. Então tá, vai lá, chegar na TIM e falou, também tem 1.000 jogos aqui. Aí a TIM me chamou de novo, então, agora 80% TIM, 20% Samba. Eu falei, me chama para almoçar também não, que eu não venho. Voltei para casa, falei assim, ou eu mudo, ou eu reinvento meu negócio, ou meu negócio vai acabar. Ou eu me reinvento, ou esse negócio acaba. E eu entendia, né, e a gente começou a trabalhar com um grupo lá, que estava trabalhando nessa operação, a gente começou a pensar, qual a próxima montanha? O que é a próxima onda? E a gente entendeu que vídeo ia ser o futuro. Isso era 2007. O vídeo vai ser o futuro. À medida que as pessoas tiverem mais banda de internet, uma banda de internet melhor, as pessoas vão consumir mais vídeo. Chegamos a essa conclusão, eu não sei programar, sou um cara de marketing, meu time também era tudo mais para a parte de negócio, liguei para um japonês, falei, Japa, tá vendo esse site aqui, chama YouTube? Ele, o YouTube estava começando a bombar e tal, legal, conhecia, legal o site e tal. O que você quer? Então, copia ele para mim mudar a cor. Aí ele copiou o YouTube e fez um YouTube azul e tal, que eu falei, não, eu quero azul por causa do Cruzeiro e tal. Beleza, aí fez azul. Aí eu falei, eu vou vender esse negócio para quem não quer usar o YouTube. Quem que não queria usar o YouTube na minha cabeça? As emissoras de televisão. Eu falei, bicho, por que alguma emissora que gasta dinheiro para produzir conteúdo vai dar o conteúdo para outra pessoa? Não faz sentido. Comecei a estudar o mercado e um dia estava lendo uma revista chamada Teletime, revista de mídia com tecnologia, e tinha uma diretora da Band falando. Essa diretora da Band chamada Silvia Saad. O dono da TV Bandeirantes chama Johnny Saad. Falei, cara, se essa mulher, diretora da Band, tem o mesmo sobrenome do dono da Band, capaz que eles são meio parentes. Entrei lá, vi que ela era irmã do Johnny Saad, falei, vou mandar e-mail para essa moça. Comecei a mandar e-mail. Silvia.saad, Silvia Saad, tudo junto, S Saad e tal, para ver se algum e-mail caía na caixa de e-mail dela. E eu mandei um e-mail muito amigável, que era assim, oi Silvia, tudo bem? Como é que está seu irmão? Beleza. 2 dias depois chega um e-mail de volta para mim, da Silvia. Oi Gustavo, tudo bem? Johnny mandou um abraço. Está na parede da Samba esse e-mail, né? Onde tudo começou, beleza. Johnny mandou um abraço, mas eu cuido da parte internacional do Grupo Bandeirantes, mas vou te apresentar para quem cuida de tecnologia aqui dentro. Fui para lá, apresentei um protótipo da nossa plataforma para eles. Eles gostaram e falaram, exatamente nesse momento nós estamos buscando uma solução para o Grupo Bandeirantes para distribuir conteúdo que não seja televisão, que não seja via televisão. E a gente não sabe distribuir conteúdo via internet. Então, chegou na hora certa, a gente vai testar e tal. A Band testou e fechou um contrato grande com a gente, em que a gente era o white label da Band. Todos os vídeos da Band em cima da nossa plataforma para os clientes da Band. Quando a gente assinou esse contrato, eu fui atrás de um fundo americano e um fundo brasileiro, um fundo americano chamado DFJ, que investiu no Skype e no Hotmail, e esse fundo aportou $5 milhões na minha empresa para a gente começar a entrar nesse mercado de vídeo. Entramos no mercado de vídeo, pegamos 8 das 10 maiores emissoras de TV como clientes. Globo, SBT, Band, Record, todos esses caras usando a gente. Hoje, para vocês terem ideia, a gente entrega 500 milhões de vídeos por mês no Brasil, né, na América Latina,
para as principais. Todos os vídeos que você clicar e não tiver no YouTube ou no Vimeo, possivelmente é a gente que entrega. A gente é um player disparado aí de entrega de conteúdo. Por causa disso, eu fui convidado pela Nasdaq, esse aqui é aquele telão da Times Square em Nova York, onde fica a Bolsa de Valores eletrônica dos Estados Unidos, e eu fui convidado pela Nasdaq para falar para os 100 fundadores das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, fundador da Dell, da Oracle, dos Estados Unidos não, né, maiores empresas de tecnologia listadas na Bolsa, Microsoft, Dell, Twitter, Facebook, todos esses caras, sobre como é criar um negócio de rápido crescimento extremamente inovador num país onde a maioria das pessoas está pensando como é que eu chego até o final do trimestre? Ou como é que eu bato a minha meta no final do ano? São poucas as pessoas ou as empresas no Brasil que estão pensando em qual é a próxima onda. Onde é a próxima montanha que eu vou escalar? A maioria está seguindo. Tipo assim, não, o que der eu vou fazendo e tal. E aí eu fui contar, eu e um cara da Rússia, do Mail.ru, que é o maior serviço de internet da Rússia, devia ser um mafioso doido, a gente foi falar para esses caras sobre como criar empresas super inovadoras num país como o nosso. Né? Eu também fundei a Associação Brasileira de Startups, fui presidente por 4 anos, fui deposto igual o Hugo Chaves. Estudei inovação no MIT, fui estudar no MIT para ver, melhorar a minha mentalidade de inovação, criar mais processo para a inovação. Eu estudei inovação e criatividade na Universidade da Disney, que é onde a Disney treina seus executivos. Eu fui treinar também onde os executivos da Disney estudam. Eu estudei na NASA, eu morei dentro da NASA, vendo o futuro do mundo. Então, vi carro que anda sozinho, robô. A NASA tem uma universidade de futuro, chama Singularity, né, que fica dentro do campus dela na Califórnia. E eu vou contar outras coisas que eu vi lá de interessantes. E a minha empresa está, né, a Forbes colocou a gente como uma das 10 empresas para se observar, a The Economist fez um artigo grande, The Economist para mim é a maior revista hoje do mundo, né, global. Ela fez um artigo sobre como a Samba criou uma cultura de Vale do Silício no Brasil. Então, e a Time Magazine e tal, a gente sai direto em revista gringa. O MIT, né, me colocou, o MIT tem uma revista, chama MIT Technology Review, MIT é a universidade lá de Boston, e ele, todo ano, escolhe algumas pessoas que, né, os 10 caras mais inovadores do mundo e tal. Entrei numa lista do MIT, que já entrou o cara do Yahoo, do Google, do Facebook, do Twitter, e eu botei eu aqui para vocês verem meu patrimônio em relação a eles. Então, eu estou na mesma lista que os caras, mas não tenho o mesmo mingauzinho que eles. O que acontece hoje? Como é que sai um cara de Harry para falar na Nasdaq? Né? Por que isso tem acontecido cada vez mais? Porque o conhecimento, gente, está cada vez mais disponível. Tá? Todo mundo tem acesso a conhecimento e informação. Né? Todos os caras que me deram aula na Disney estão no YouTube. Todos os caras que me deram aula na NASA estão no TED. Todo livro que você estuda no MIT, eu estou indo para Stanford agora no final desse ano, então todo livro que você estuda em Stanford, Harvard, MIT, qualquer universidade top do mundo, você tem acesso. Qualquer assunto que você quiser saber, tipo o futuro da energia, você entra no Google, põe futuro da energia, vai ter um vídeo futurístico mostrando para onde vai, um guru da energia falando o que vai acontecer e tal. Então, gente, a informação está disponível para todo mundo. Isso faz com que gente em lugares que ninguém imaginava, pode ser aqui em Campo Grande, surgir inovação que é de ruptura para o mundo inteiro. Não tem mais esse negócio, não, porque você é de Araguari, não tem como dar certo. Tem. Só que isso faz com que o mundo fique cada vez mais incerto. Né? Fica cada vez mais difícil prever o futuro, num futuro onde você não consegue mais mapear quem são seus concorrentes. Né? Então, quando você olha no War Room da Energisa lá, e você põe seus concorrentes diretos, né? Não são esses caras que vão destruir seu negócio. Possivelmente são empresas que você não conhece, que vai surgir de lugares que você não imagina, com pessoas que não têm noção nenhuma do que estão fazendo, e esses caras vão destruir seu negócio. É o que está acontecendo com o Nubank, né, com os bancos. O Nubank é o meu amigo David, que fundou. Ele montou um negócio que já tem 3 milhões de pessoas que usam o cartão do Nubank. Em 2 anos. Vale 2 bilhões de reais. Empresa nascida aqui no Brasil. Para competir com banco. Você é doido competir com banco? E o cara está conseguindo. Então, olha que interessante, como é que esses caras, como é que o Itaú ia prever que o Nubank ia surgir? Não tem como, esse cara não está no War Room. E isso acontece também porque, na outra ponta, o consumidor está muito mais aberto a experimentar outras coisas. A gente estava falando muito disso, né, Gilson, da experiência do consumidor, e a gente vê que o consumidor está muito mais aberto a experimentar coisas novas. Se o Elon Musk monta a Tesla aqui, deixa o cara, não, agora tem um kitzinho para você instalar energia solar na sua casa e tal, por $3 mil, não sei o quê, o povo vai comprar.
mesmo que não seja uma marca conhecida, mesmo que não seja uma marca que o cara viu propaganda na televisão, 100% das pessoas aqui tem o WhatsApp instalado e ninguém nunca viu uma propaganda do WhatsApp na televisão. Olha que interessante. Outro dia eu estava com o head do Uber, né, o serviço de pedir carro, e ele falando que a cada protesto de taxistas aumenta em 70% a demanda de Uber. Por quê? Porque você nunca ouviu falar de Uber. Aí o William Bonner fala assim, não, então o pessoal está quebrando tudo lá no Rio de Janeiro e tal, por causa desse aplicativo chamado Uber. Aí você fala, deve ser bom esse trem, deixa eu baixar. O povo está quebrando por causa disso. Não é isso? Então essa é a lógica agora. Olha como é que as pessoas experimentam coisas novas. Né? Tem um aplicativo que chama Guia Bolso, que você conecta o aplicativo no seu banco. Seu banco, ele pega todas as suas senhas, ele entra dentro do seu banco. Tem 1 milhão de pessoas que usam esse trem. Investido no mesmo fundo que a gente, já vale 100 milhões de reais essa empresa. As pessoas, não, dou acesso ao meu banco para o cara ir lá e pegar as informações que ele quiser lá dentro. Que isso, é doido? Pô, não liga, não. Então, olha como é que é a mentalidade dessas pessoas agora. Então, gente, nós estamos vivendo um momento único de Davi versus Golias. Eu fui estudar um pouco da história de Davi e Golias, e ela é interessante, porque Golias era um gigante, era um guerreiro gigante muito forte. O cara devia ter 2 metros e tanto, que ele tinha um problema, que era um tumor na cabeça. Não sei se vocês já viram, mas esses caras que estão no Guinness Book como os mais altos do mundo, tem um tumor na cabeça que faz com que o cara nunca, né, não pare de crescer. Retira o tumor, mas ele continua crescendo eternamente, esses caras morrem cedo. Golias era um cara desse. Ele tinha isso, era um cara gigantesco, mas por causa desse tumor ele enxergava mal. Não enxergava nada de longe. O que Davi viu? Davi era um guerreiro pequenininho, chegou para enfrentar Golias, esse cara não está me vendo. Ele via Golias fazendo assim, ó. Cadê Davi? Vou te arrebentar, chega aqui para você ver. O que Golias queria? Vem aqui lutar com as minhas armas. Chega aqui perto de mim que eu te destruo. Mas Davi falou assim, vou lutar com outras armas. Esse cara não enxerga bem, esse cara é lento. Vou lutar de longe. Jogou uma pedra lá e derrubou Golias. Exatamente o que está acontecendo no mundo de hoje. Os caras grandões são lentos. Esses caras são lentos, são difíceis, andam devagar, enxerga pouco, você só enxerga o que está perto de você. Quem está perto de você são seus caras, seus concorrentes diretos. Você nunca vai enxergar um Golias, um Davi. E o problema é que daqui a pouco o Davi vai chegar e te derruba. É o que está acontecendo com o telecom, com um monte de mercado. Né? Olha que interessante isso aqui. Né? A gente está vivendo essa era dos inimigos invisíveis, que são essas empresas, ó, que, não sei se vocês lembram, mas Embratel e Intelig faziam propaganda na televisão de quem fazia o DDI mais barato, ligação internacional mais barata. O que aconteceu? Veio uma empresa chamada Skype, que nasceu na Estônia. Skype é uma startup da Estônia. Entrou no mercado e destruiu esse mercado virou pó. Hoje é uma empresa da Microsoft, tá, por isso dá pau. Mas na época tive o negócio da Estônia. Como é que você derruba um gigante, sendo uma startupzinha, nascendo num lugar que ninguém nem sabe onde fica? Como é que você planeja isso? Né, você pegar as operadoras, né, as operadoras têm um problema cada vez maior com o WhatsApp. Eu visitei o WhatsApp 1 ano e meio atrás em Santa Clara, eles tinham 35 funcionários e 500 milhões de clientes. Hoje o WhatsApp tem 57 funcionários e 1 bilhão de clientes. 57 funcionários. Menos que esse evento aí. Olha que doideira. E aí você vai falar com uma operadora, é desumana a guerra. Porque a operadora é regulamentada. Operadora, os caras da Vivo me falando que um operador, se deixar de funcionar um orelhão, multa da Anatel por 2 horas, se parar de funcionar um orelhão por 2 horas, a Anatel vai lá e te multa, mesmo que ninguém use aquele orelhão. Uma operadora tem 20 mil pessoas num call center para te atender. Quem já ligou para o call center do WhatsApp? WhatsApp do Brasil, bom dia? Mensagem do senhor não chegou, senhor? Só um minuto. Não existe isso. Então, olha como é que é desleal. Olha como é que um carinha pequenininho destrói uma receita gigantesca de operador. Se pegar balanço de operador, SMS, eram bilhões de reais. Virou pó. O WhatsApp acabou com o SMS. Aí o operador falou, não, beleza, mas a gente tem voz ainda. Aí o WhatsApp vai e põe um telefoninho lá dentro. Acabou. A Oi, falindo. A dívida da Oi é impagável. Porque esses caras têm uma estrutura de custo
altíssima e que só cresce, custo de manutenção de rede, não sei o que e tal, infraestrutura, e receita que cai. Cada vez você usa menos serviço. Pega o tanto de vezes você liga normalmente no celular. Você está diminuindo. E quando você liga via WhatsApp. Então, olha que interessante. E essa a tendência é que, não, mas esse cara vai virar um grande provedor de banda larga. Beleza, commodity total. Aí acabou. Aí, bicho, desiste. Outro dia eu estava com o presidente da Fiat aqui no Brasil, o Bellini. Eu falei, ô Bellini, você devia seguir outras, se você seguir outras montadoras, vocês vão afundar todos. Você devia seguir o Google. Por que o Google? Porque o Google, eu tive aula com um cara de inteligência artificial do Google na NASA, e ele falando para a gente, sobre o Autonomous Car, o carro que anda sozinho do Google, ele falou, não, a nossa ideia como Google não é ser montador, é chato ser montador. Isso não é legal. Nossa ideia é prover sistema para que você possa pedir carro como serviço. Porque 95% do tempo do seu carro, ele está parado. Para que você tem que ser dono de um carro se ele está parado 95% do tempo? O que ele começou a pensar? O que o Google está pensando? Como é que eu faço com que você quer uma BMW, você pede uma BMW, chega uma BMW aqui na porta e pega, vai para onde você quiser, você paga só pelo que usou. Você usou quantos minutos de BMW? 20 minutos, paga por isso. Não faz muito mais sentido? Olha que interessante. Então o que o Google está fazendo? Criando um negócio com um modelo de negócio diferente. E foi interessante porque lá, depois dessa aula, a gente teve a oportunidade de andar no Autonomous Car do Google, que é o carro do Google que anda sozinho. Então, o carro ia levar a gente até a Universidade de Stanford e voltar sem motorista. Primeira pergunta que eu fiz antes de entrar no carro. Roda o Windows aí? Eu não entro nem a pau. Vai travar, tela azul e tal. Vai ficar, não, Linux e tal. Eu falei, não, beleza. Eu fui agarrado na porta também e tal. Beleza. O carro vai, volta e tal, mas, bicho, o cara lá em Araguari quiser levar porco para a roça, chama uma caminhonete, a caminhonete vem, pega ele e leva, sem motorista. Se não tiver 3G, não volta nunca mais também. Então esse é o mundo agora. É um mundo em que essas empresas, que ninguém conhece, que vêm de lugares que ninguém imagina, estão acabando com os grandes que não se movimentam. Então pega o Airbnb, Eu estive na sede do Airbnb o ano passado, com o fundador deles, o fundador chama Brian, e ele foi falar para a gente sobre o que aconteceu, por que o Airbnb cresce mais do que o Hilton. O Airbnb hoje o Airbnb é um site que permite qualquer pessoa que coloque um quarto da sua casa como se fosse um quarto de hotel. Você pode disponibilizar, alugar um quarto ou sua casa inteira e tal. O Airbnb vale mais que o Hilton, que é a segunda maior rede de hotéis do mundo. O Airbnb vale 40 bilhões de dólares. Por que ele vale mais que o Hilton? Foi a pergunta que eu fiz. Custo de aquisição de quarto. A resposta que o cara deu. O que é isso? Para o Hilton adquirir um quarto novo, custa milhões de dólares. O cara tem que comprar terreno, tem que licenciar, tem que tirar um monte de licença prefeitura, depois tem que construir, depois treinar as pessoas para trabalhar lá dentro, depois começar a trabalhar. 3, 4 anos depois ele começa a trabalhar. Airbnb, custo de aquisição de quarto, $5. Google sabe que você vai viajar. Na hora de você estiver fazendo uma busca no Google, ele fala, você vai viajar? Ganha dinheiro enquanto você viaja. Em 6 minutos você cadastra seu quarto e você pode alugar ele, como se fosse um quarto de hotel, e ganhar dinheiro com isso. Esse cara cresce 400% ao ano, resolvendo o mesmo problema desse aqui, que cresce 10% ao ano, em ano bom. E a mesma coisa vai acontecendo. Você pega a Kodak decretando falência, Instagram vendido por $1 bilhão com 14 funcionários. Resolvendo exatamente o mesmo problema, que é o quê? Compartilhar emoções. O que era a história da Kodak? É tirar foto e mostrar para as pessoas. O que o Instagram faz? Eu tiro foto e mostro para as pessoas. O meu é @Gustavo Caetano, meu Instagram. Blockbuster, decretando falência, Netflix, virando a maior locadora do mundo, resolvendo exatamente o mesmo problema. O que era o problema do cara? Eu quero assistir vídeo em casa. Agora, o como que esse cara está resolvendo o problema, que tem mudado. Então, olha que interessante, gente. Nós estamos vivendo um momento diferente. Isso acontece, essa é a primeira aula que eu tive na NASA, esse é o primeiro slide que eu tive na NASA. E ele mostra exatamente como é que funciona a nossa mente. Como é que a gente planeja o futuro? A gente acredita que o futuro é uma continuação do passado. Sempre que a gente vai planejar o ano que vem, a gente olha para trás e planeja o próximo ano. É assim que a gente planeja o futuro, é assim que as empresas planejam o futuro. O problema é que você não consegue planejar futuros diferentes do que você já viveu. É muito difícil fazer isso. Como é que você imagina um futuro que é diferente disso aqui que a gente está vivendo hoje?
Poucas pessoas conseguem. Steve Jobs era um cara que conseguia, mas a maioria das pessoas não consegue, a gente não consegue. Então as pessoas imaginavam, por exemplo, que porque o homem foi à Lua uma vez, e eu vi lá na NASA o estúdio, onde eles gravaram o homem na Lua e tal, é perfeito mesmo, parece que foi mesmo. Mas porque o homem foi para a Lua uma vez, a gente ia passar férias na Lua. O pessoal de Goiás achava que tinha pousado, ia ter pousado do Rio Quente na Lua. Mas não é assim, porque não é linear. E olha como é que a nossa cabeça é. A nossa cabeça não consegue pensar linearmente. O problema é que novas tecnologias, que é isso aqui, ó, vêm desacreditadas. Eu vou falar para vocês, eu vi lá na NASA impressão 3D de comida. Não, isso nunca vai acontecer. Impressão 3D de bicicleta. Não, carro que anda sozinho, robô que faz um monte de coisa. Não, isso é futuro, isso nunca vai acontecer. É isso aí. As pessoas acham que essas coisas não vão acontecer e, de repente, ela acontece e vira um mainstream. E as empresas que acharam que o mundo ia continuar linear, morrem. Porque você apontou o seu Titanic para um caminho que não tem volta mais. E é isso que a gente começa a ver cada vez mais. Um monte de empresa que acha que o futuro continua como se fosse o passado. E, de repente, essas empresas desaparecem. E isso tem acontecido muito, uma das coisas que impacta muito o futuro, ser diferente do presente, é que o preço da tecnologia está caindo. Existe uma lei chamada Lei de Moore, que fala que a cada 18 meses você consegue comprar o mesmo device que você tem hoje, você consegue comprar ele daqui a 18 meses, e ele vai ser 2 vezes mais potente, mas ele vai ter o mesmo preço. Quer dizer que o iPhone, daqui a 18 meses, vai ser 2 vezes mais potente que o de hoje, só que ele vai ter o mesmo preço. Só que isso gera uma curva exponencial. É 2 vezes em cima de 2 vezes. Então, o que você tem no bolso hoje, um celular que você tem no bolso hoje, há 4 anos atrás, era um CPU, com um monte de cooler, placa-mãe, não sei o que, é o que você tem no bolso hoje. E daqui 2 anos, você vai ter um negócio muito mais potente do que a gente tem no seu, inclusive no seu desktop e tal, na palma da sua mão. Só que o que isso faz? Que o preço da inovação caia. Então, antigamente, você conseguir decifrar o genoma, né, custou $100 milhões em 2001. Hoje custa $1.000. O que isso permite? Que qualquer um que queira criar uma startup para mexer com genoma, com DNA, consiga hoje. Há pouco tempo atrás era inviável. Só MIT, né, NASA, Stanford, todos esses caras tinham dinheiro para mexer com isso. Muito caro. Hoje qualquer startup consegue mexer com isso. Né, isso aí aumenta ainda mais. Essa leitura total do seu DNA, em 3 anos vai custar menos de 1 centavo. Olha como é que a inovação exponencial baixa o preço das coisas. O que isso significa para vocês? A mesma coisa. O que é caro hoje de fazer, de energia solar, de novas maneiras de energia, daqui a pouco você vai começar a ver uns Nubanks da energia. Compre aqui energia, instale na sua casa e seja autossuficiente. Hoje é caro ainda, né? A gente colocou lá há pouco tempo em casa, R$40 mil. A gente contratou um negócio da Algar lá de energia solar. R$40 mil. Daqui uns dias isso vai custar quanto? R$2 mil, R$3 mil. Pouco tempo. E vai ter gente que vai falar assim, não, isso aí não vai acontecer e tal. Lembra do gráfico. Essas novas tecnologias vão entrando, só que elas barateiam. Então, hoje, você montar um banco é barato, que é o Nubank. Você consegue montar um banco com R$5 milhões, você monta um banco como se fosse o Nubank. Que antes você não conseguia fazer isso. 10 anos atrás, você não conseguia montar quer montar um banco, você não monta um banco. As pessoas também tratam os problemas de maneira diferente. E aí você pega um monte de empresa que trata o problema do mesmo jeito. Tem empresa que faz a mesma coisa há mais de 100 anos, né? O caso de vocês, uma empresa de mais de 100 anos, resolvendo o mesmo problema. Só que vocês têm que entender que o jeito de resolver o problema tem que mudar. Antigamente, para a pessoa, né, na década, em 1800, 1700, para o cara ir de São Francisco para Nova York, demorava 36 anos. Quer dizer que você saía daqui com uma família e chegava com outra, né? O nenenzinho aqui era o pai no meio do caminho e chegava lá meio velhinho e tal. Que o cara morria cedo antigamente. Então, hoje isso não é um problema, deslocar de um lado para o outro. Né? Outro dia eu estava vendo um cara falando que o cara, não, estava no avião, primeira vez que eu vi o Wi-Fi dentro de um avião, fiquei impressionado com aquilo, comecei a mexer e tal, não sei o que, de repente a mulher da American Airlines falou, ó, o Wi-Fi parou de funcionar, infelizmente tivemos um problema. O cara do meu lado,
baixou o coisa e ficou puto. Bullshit. Aí ele virou pro cara do lado e falou, velho, Deus te deu isso aqui, tem 10 minutos, você já depende disso. Tipo assim, Então é isso, tipo assim, as pessoas vão mudando o que é, até, e aí o que a gente estava conversando, até a base de comparação das coisas muda. Né? As pessoas passam a comparar serviços diferentes. Então o cara compara vocês com o WhatsApp, com o Facebook. Eu quero ter a mesma experiência de lidar com vocês, às vezes com o call center de vocês, é a mesma experiência que eu tenho com o call center do Nubank, que é via chat, dentro do aplicativo mesmo. Então, como é que eu crio experiências, né, muito parecidas? Né, você pegar aqui o Waze, né, e TomTom, quando o Waze entrou no mercado de GPS, a TomTom era a maior empresa de GPS do mundo. O Waze é uma startup de Israel. Entrou no mercado de GPS e falou, não, TomTom se acomodou. TomTom achou que resolveu todos os problemas de GPS. O que TomTom estava querendo fazer? Não, como é que eu ponho a voz do Homer no GPS? TomTom estava achando coisa para fazer. Não tinha mais o que inventar em GPS. O Waze, uma startup focada em um negócio só, falou assim, tem um negócio que a gente vai focar, trânsito. Focou em resolver o problema de trânsito, virou a maior empresa de GPS do mundo, vendendo por $1 bilhão para o Google. Olha como é que os problemas mudam. Às vezes, na época que o TomTom começou, o problema de GPS era um problema mesmo. 5 anos depois, não é mais um problema. Não dá para você ficar resolvendo o mesmo problema a vida inteira, uma hora acaba. Eu tenho falado isso para a mineradora, por exemplo. Onde a mineradora me chamou para falar agora na crise deles? Porque o cara faz a mesma coisa há 50 anos, que é tirar ferro do chão e vender para os outros em outro país. E esse negócio acabou? Commodity? Ou você começa a agregar valor e pensar coisas que vão agregar valor, ou daqui a pouco as startups vão entrar e fazer o que você faz. Melhor, mais rápido, mais barato. Porque ele tem essa agilidade. Né? Então, os mercados também mudam. Todas as revoluções, as grandes revoluções, né, de mercado, de indústria, vieram de um negócio, tem um cara chamado Kondratiev, um economista russo, criou uma teoria chamada de ciclos de Kondratiev, que ele fala que a cada 36 anos o mundo entra em ascensão, e aí entra uma grande revolução, nos próximos 36 anos o mundo entra em declínio. O ciclo de Kondratiev ele é ligado, inclusive, com os ciclos do Sol. O ciclo do Sol aqui, por exemplo, no impeachment da Dilma, o ciclo do Sol teve... É verdade, o ciclo do Sol se encerrou esse ano. E ele linka isso aqui com o ciclo de declínio e ascensão. O problema é, os ciclos de ascensão e declínio estão cada vez menores. Você não consegue falar hoje como é que vai ser o Brasil daqui a 5 anos. O Brasil, em 2011, era a bola da vez. Todos os investidores vinham atrás da gente, falando, não, queremos entrar no Brasil, estamos olhando o Brasil é um grande mercado, um país estável. O ano passado fui para a Califórnia, ninguém querendo entrar para o Brasil. Não, o Brasil é um país instável, difícil de mexer e tal. A Argentina era um país bom, virou um país ruim, agora talvez um país bom de novo. Não, mas o México é bom, agora eu já falei com o pessoal, não, o México não está bom não, Colômbia que está legal, Colômbia é legal. Que 2 anos, Colômbia, cara, difícil demais o mercado. Então é difícil você conseguir prever futuros. Está cada vez mais difícil. E esse cenário todo leva à morte das grandes empresas. 89% das empresas listadas na Bolsa de Valor em 1955 morreram. Só que o problema é que nos próximos 15 anos, vocês vão ver mais 90% das grandes empresas desaparecendo. Quer dizer o quê? Que o ciclo que antes demorava 50 anos, aquele ciclo lá de ondas roxas lá que chegavam, demorava 50 anos para acontecer, acontece cada vez mais rápido. Então nós estamos vivendo a era dos pequenos. E não quer dizer que só o pequeno tem chance, mas quer dizer que os grandes têm que passar a pensar como um pequeno. Se você não tiver a agilidade e o pensamento de um pequeno, a chance de desaparecer é muito grande. Você vai ser o Golias, que vai ser destruído por um pequeno. Com certeza, todos os grandes mercados as startups vão atrás. O mercado de energia é um grande mercado, o mercado de saúde é um grande mercado, o mercado de finanças é um grande mercado, educação é um grande mercado. Todos esses mercados vão ser revolucionados por startups. Ou por empresas que têm mentalidade de startup. Pode ser que o Google comece a entrar no mercado de telecom, que já está fazendo isso nos Estados Unidos. O Google criou uma operadora em algumas cidades e está testando isso. O que essas startups fazem que vocês podem aprender? O que vocês podem aprender do dia a dia dessas startups e trazer para vocês, tanto para a vida como para a empresa? Primeira coisa que eu aprendi, isso eu aprendi nem foi com startup, né, antes de aprender com startup, eu aprendi isso dentro de casa com a medicina. Por causa dos meus pais e tal, meu pai e minha mãe
médico, a família inteira de médico, muita discussão sobre medicina o tempo inteiro e tal. Eu aprendi algumas coisas, e uma das coisas que eu aprendi que mudou minha vida é que você não pode ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo. Então, você tem que ser uma coisa ou outra, né? O cara lá de São Paulo, por exemplo, era os dois, dá conflito de interesse. Então, você... Mas, o que essas startups fazem bem? Foco. Esses caras escolhem um nicho para focar. E não quer dizer que um nicho é coisa pequena, não. É tipo, eu estou resolvendo esse problema para quem? A primeira pergunta que o empreendedor de uma dessas startups faz é: eu estou resolvendo o problema de quem? Qual que é o problema que esse cara tem? O negócio é que muitas vezes você resolve o problema de gente demais e no final das contas, na hora que você vê, você não está resolvendo problema para ninguém. Você virou uma commodity. Aí é o problema da commodity. Você não tem diferenciação mais. Né? E aí, cada vez é mais difícil entender para quem que você está resolvendo o problema, porque você tem cada vez mais gente com mais, né, coisas conectadas. A gente achava que o mundo ia convergir num lugar só, e o mundo está divergindo. A gente achava que era a era da convergência, a gente está vivendo a era da divergência. A gente tem cada vez mais devices na nossa casa. Você pegar a sua televisão, você tem um Xbox que conecta na internet, você tem seu Smart TV, você tem o aparelhinho da NET, você tem um aparelhinho do Google lá, ou da Apple. Então, assim, você tem cada vez mais coisas. Você tem um celular, mas você tem um tablet também, mas você tem um notebook. Mas aí, às vezes, para viajar, você leva uma GoPro. Então, você tem cada vez mais coisas conectadas. Então, é cada vez mais difícil chegar nessa pessoa, porque esse cara não está num lugar só. Não é com propaganda mais que você chega nesse cara, né, que você se comunica para ele. Então, você não acha mais esse cara, tipo, meu público tem de 28 a 35 anos, ele é casado. Não, não tem mais isso. É difícil, esse cara está pulverizado. Né? E aí, a gente, na nossa empresa, a gente resolveu focar nos problemas que a gente resolve. A gente criou uma estratégia chamada estratégia de pinos de boliche. Isso para o macro, às vezes não faz tanto sentido, mas para o micro, para você que é líder de área, você pode começar a pensar, cara, vamos focar em resolver um problema de cada vez, ou alguns problemas, ao invés de tentar resolver todos os problemas, aí você não sai do lugar, e você não vai conseguir inovar. E aí uma das coisas que a gente fez foi isso, assim, vamos focar. Focamos em grupos de mídia, pegamos 8 dos 10 maiores, pegamos a Globo, a maior empresa de mídia do Brasil, né, da América Latina, 4ª maior do mundo, depois pegamos 8 das 10 maiores. Fomos para a educação, pegamos a Croton. A Croton é a maior empresa de educação do mundo. Tem quase 2 milhões de alunos agora com a compra da Estácio. 2 milhões de alunos. Depois pegamos 4 das 5 maiores. Depois fomos para o mercado de franquias, a maior empresa de franquias do Brasil, Boticário. Depois pegamos vários outros menores. Fomos para clube de futebol, Cruzeiro, maior, depois pegamos outros menores. Então, a gente sempre vai atrás do grande para tentar entender. Mas o que a gente está tentando, na verdade, fazer? Entender qual que é o problema. Quando eu sento com uma empresa como uma empresa de educação, por exemplo, ou uma franquia, eu tento entender qual que é o problema da franquia. Comunicação, padronização de processo, engajamento, manter a unidade da marca em lugares, né, remotos, em que o cara não tem ligação nenhuma direta com a marca. É isso. Então, como é que a gente resolve esse problema usando tecnologia? Aí a gente usa a tecnologia. Mas primeiro é entender qual que é o problema. Se você achar que já resolveu todos os problemas, que é o que a maioria das empresas acha, não, a gente já resolveu tudo, você perde essa oportunidade. Você deixa de focar, e aí daqui a pouco vai vir um cara resolvendo um problema, tipo, não, vou resolver o problema de quem tem casa e quer ser autossustentável. O cara vai focar nesse público aí, vai resolver esse problema. E para você conseguir fazer isso bem, é um negócio que vocês têm feito, que eu já vi que tem ação aqui dentro da Energisa para isso, você tem que começar a pensar que a guerra não é mais entre uma empresa contra a outra. A guerra no mercado agora são redes de empresas contra redes de outras empresas. Esse é um artigo do Philip Kotler, que ele fala que a guerra não é mais, né, entre Apple e Samsung. Quem faz o celular da Apple é a LG. Quem faz a antena do celular da Apple é a Qualcomm. Quem faz o HD do celular da Apple é a SanDisk. Quem faz a câmera da Apple é a Sony. Quem produz o celular da Apple é a Foxconn. O que a Apple faz? Ecossistema. A Apple está focada e fala, eu crio um aplicativo, um sistema operacional que é bom de usar, que tem design e tal, usabilidade, e eu atraio desenvolvedores para fazer parte desse ecossistema.
Você não compra celular hoje por causa de um device, de um hardware. Senão todo mundo ia ter Nokia, Lumia, não sei o que tem 42 megapixels. Por que ninguém tem esse treco? Porque se você comprar isso, você não vai ter um monte de aplicativo que você usa no seu dia a dia. Então é a guerra de ecossistema mesmo. E vocês têm escala para atrair um ecossistema que quer trabalhar com vocês. De startups. Imagina o tanto de startup que não tem interesse em criar solução inovadora em cima do ecossistema que vocês têm. Vocês chegam na casa das pessoas. Como é que eu posso fazer coisa de internet das coisas nas casas das pessoas para que a casa seja mais inteligente, para que o cara reduza o consumo de energia via celular, que ele possa desligar a batedeira dele via celular, ou o ferro que ele deixou ligado e tal. Então, tudo isso não é vocês que vão fazer. Mas você tem que ser o grande provedor de um ecossistema que vai atrair essas startups. Mas mais do que isso, mais importante do que tudo isso, é que você tem que ter um propósito no final das contas. Se o seu propósito for fraco, você não consegue atrair gente boa para trabalhar para você, você não consegue atrair desenvolvedor para trabalhar com você, porque você não tem um propósito forte. E sempre na hora de inovar, o que a gente pensa lá na minha empresa é, primeiro, eu estou melhorando a vida das pessoas. Eu estudei com um cara chamado Thales Gomes. O Thales fundou a Easy Taxi, um aplicativo de pedir táxi do mundo. Está em 42 países, vale R$1 bilhão. Estou comigo. Quando ele criou esse aplicativo, a gente estava lá no Rio de Janeiro, ele criou porque era ruim pedir táxi para celular, via telefone. Ligar para uma cooperativa e tal. Ele criou um negócio para resolver um problema que as pessoas tinham de pedir táxi. Resolveu esse problema tão bem, porque melhorou a vida das pessoas, que esse negócio escalou. Só que muitas vezes a gente cria inovação que não melhora a vida de ninguém. SAP, por exemplo, né? É ruim, feio. Então a gente tem que começar a pensar no que eu estou fazendo. Isso aqui melhora o que as pessoas fazem no dia a dia dela. Vou dar mais conforto para o meu cliente. É melhor agora, né? Depois que eu lancei o meu aplicativo, melhorou realmente o contato que esse cara tem. Ao invés de ligar para o call center, ele pode só mandar uma mensagem e resolver o problema dele. Ele pode, por um aplicativo, resolver um problema que esse cara gastaria 3 horas para fazer. Outro dia eu estava com o Galó, presidente da Renner, e aí estava falando do problema porque eu falei, Galó, você já foi numa loja da Renner para trocar produto, você? Porque muitas vezes dentro da empresa, quando você tem um problema na sua casa lá com a energia, você liga lá direto no seu escritório, na Energisa, e alguém vai resolver esse negócio para você. Poucas vezes você vai ligar num call center e alguém, né, e ser atendido, esperar 2 horas e tal. Então, o que a gente começa a pensar é, quando eu crio alguma inovação, esse negócio realmente está diminuindo o tempo, aí voltando à história do Galó lá, demorava horas, aí o que ele está fazendo? Colocando o celular na mão das pessoas agora, das vendedoras, para que ela possa fazer mais coisa via celular. Né? A Magazine Luiza, mesma coisa. A Magazine Luiza botou o celular na mão das vendedoras, todos os Magazine Luiza, um negócio que demorava 45 minutos, demora 6, uma venda. Que a vendedora ali já resolve copiando da Apple. O que ele está fazendo? Resolvendo o problema das pessoas. Ficou melhor. Esse é o tipo de inovação que faz sentido. Mas tem um outro tipo de inovação também que pouca gente pensa, que é, a gente está arrumando alguma coisa que existe, mas funciona mal? E aí quando você vai dentro das empresas, isso aí é o que mais tem. Mas sabe qual que é a resposta que você escuta quando você pergunta, por que isso é assim? A resposta vai ser sempre, porque sempre foi. Sempre foi assim. Por que nós vamos mudar? Sempre foi assim. Funcionou? Não. Porque sempre foi assim, não quer dizer que isso vai te levar muito mais longe. O que te trouxe até aqui não quer dizer que vai te levar muito mais longe. Eu estava uma vez na TV Globo, em São Paulo, e tinha um monte de fita em cima de um diretor da mesa de um diretor da Globo. Eu falei, o que é esse trem aí? Para enviar a fita para comercial para a emissora. Se a Energisa quiser enviar um comercial para a Globo, manda por motoboy. Eu falei, que isso, é assim? É. Posso tentar resolver esse trem? Pode, vocês deram conta. Criamos um sistema para interligar 400 agências na Globosat. Todos os comerciais da Globosat passaram a ser digital via nosso sistema. Vendemos para a MTV, para a Viacom e tal, depois voltamos na Globo, a Globo homologou no Projac e fez um anúncio num jornal chamado Meio Mensagem, que a gente podia ser a única empresa que podia receber comerciais de maneira digital para a TV Globo. Quando ela anunciou isso aí, a maior empresa do mundo de Londres, chama Edstream, bateu na nossa porta e falou, queremos comprar esse trem. Se tiver um mingauzinho, nós vamos vender. Vendemos 50% do negócio, montamos um negócio lá no WTC em São Paulo, prédio imponente lá,
contratamos o presidente da Fox para ser o presidente dessa operação. Todos os comerciais hoje, McDonald's, Caixa Econômica, Santander, todos passam para a gente envia para 25 emissoras. Olha que interessante como é que a gente resolveu um problema gigantesco que passava na frente de todo mundo. Imagina quantas pessoas não trabalham na Globo, que viam aquela fita todo santo dia e não paravam para resolver. Por quê? Porque sempre foi assim, gente. Para que resolver? E aí que está a inovação. Então tem várias coisas que estão na frente de vocês, que é feito da mesma maneira há 20 anos, que ninguém mexe porque sempre foi assim. E isso que está errado, isso aqui gera vantagem competitiva se você conseguir arrumar, porque os outros também pensam desse jeito. Uma coisa interessante que eu vi nessas startups é que esses caras, isso é polêmico, eles planejam menos e executam mais. E é interessante porque eu tenho falado isso, inclusive eu falei na Fundação Dom Cabral, falei no planejamento estratégico da Unimed e tal, o pessoal fica meio, como assim, tem que planejar menos e tal. Não estou falando que não é para planejar, tem que planejar. Só que o seu planejamento é uma falsa segurança para você. Você pode fazer um planejamento dos próximos 15 anos da Energisa, tudo mentira. Não tem como prever os próximos 15 anos. Se você conseguir prever, você devia estar jogando na loteria ao invés de estar aqui. Não tem como prever. Eu tinha um professor que me deu aula na SPM, e ele era da área de planejamento da Petrobras. E hoje ele é professor da Fundação Dom Cabral. E ele falando que a Petrobras, na época, ele falava com orgulho que a Petrobras tinha análise de cenários de 50 em 50 anos. Previa o futuro que ia acontecer dos próximos 50 anos. Shell faz isso também e tal. Você acha que conseguiu prever o que aconteceu? Não consegue. Não consegue prever. Qualquer tentativa de prever futuro é uma falsa segurança que você tem. E aí tem uma frase interessante do exército canadense, eu nunca vi o exército canadense para nenhuma guerra, mas eles têm uma frase de guerra interessante, que é o seguinte: se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. O que isso quer dizer? Você tem um mapa que tem um rio passando na sua frente. Você olha no chão, não tem um rio, não começa a nadar na areia, não. Acredita no que você está vendo. Mas, e dentro das empresas é isso que acontece. Às vezes a gente acredita demais no mapa. Você fala assim, não, mas o mapa está me levando para os próximos 5 anos eu tenho que ir para lá. Você tem que ter a sua visão, você tem que ter o seu caminho. Mas você está vendo que o mundo está mudando? Muda. Seja flexível. Porque senão acaba, não tem como sobreviver. E aí tem um caso interessante do Netflix. Eu falei num evento no Texas no ano passado, junto com um cara do Netflix. E a gente falou no mesmo evento, com alguma distância de uma palestra para outra, mas ele é o diretor de produtos do Netflix, e ele contando que há 10 anos ele entrou no Netflix, e o Netflix era uma empresa de entregar DVD de porta em porta. Isso que o Netflix fazia. O Netflix nasceu para ser um competidor da Blockbuster, mas o grande diferencial competitivo da Netflix era: eu entrego DVD na sua casa, ao invés de você ter que ir lá na Blockbuster buscar o coisa. Esse era o business da Netflix. Ele falou que quando ele participou da primeira reunião da Netflix, de diretoria, ele viu as metas da Netflix. E as metas da Netflix eram: como que eu entrego um DVD mais rápido? Como que eu reduzo o tempo de devolução do DVD? Como eu reduzo o custo unitário de entrega do DVD? E como é que eu reduzo defeito de DVD? Porque tinha muito DVD que vinha com defeito. O cara arranhava e tal. 4 métricas que a Netflix tinha. Era um mapa perfeito. A Netflix ia ser a melhor empresa de entregar DVD num mundo em que ninguém tem device que suporta DVD. Então quer dizer que é um mapa perfeito para o abismo. Se ele seguisse perfeitamente aquilo ali, ele ia ser o melhor, ele ia conseguir escalar uma montanha que quando ele chegasse lá em cima ele ia ver que era um morrinho. A Polaroid viu. O que aconteceu? Esse cara falou assim: gente, será que não tem uma próxima montanha? Será que a gente não está míope? A ideia de Golias lá, né? Será que a gente não está vendo só o que está perto da gente? Vamos olhar um pouco mais longe. E aí ele tinha uma hipótese de que a próxima montanha era o streaming de vídeo. Era uma hipótese. 100% da receita do cara vinha de DVD. E aí ele falou assim: pô, vamos testar, validar essa hipótese. O que ele fez? Teste AB. O que é isso? 50% das pessoas, 80% das pessoas que entravam na home do Netflix caíam numa página que é alugue DVD sem sair de casa. 20% das pessoas, aleatoriamente, caíam numa home que era: conheça o novo serviço de streaming do Netflix. O que ele estava fazendo? Testando. Desses 20% aqui, quanto converte? Dos 80%, quanto converte? Ele viu que convertia muito mais o streaming de vídeo.
Teste AB. Comparativo direto entre um e outro, aleatoriamente, estatisticamente. E ele começou a aumentar essa proporção para 50% das pessoas caíram na home de DVD, 50% de coisa, até inverter 80% streaming, 20% DVD. Hoje DVD é uma abinha dentro do site da Netflix nos Estados Unidos, no Brasil nem tem. Virou a maior empresa de locação de vídeos e coisas do mundo. Porque experimentou uma próxima montanha. Sabe o que é o problema dos grandes? Tem medo de errar. O problema dos Golias é o medo de errar. E a lógica dessas novas empresas é a lógica de eu só consigo encontrar caminhos diferentes do caminho que eu conheço, que é aquele gráfico que eu mostrei da NASA lá. Você só consegue achar caminhos diferentes se você experimentar caminhos diferentes. Você nunca vai achar. Se eu falar para você assim, será que Pinterest converte para vocês? Né, chutando. Ou será que Instagram melhora a sua marca no seu público? Ou será que vídeo personalizado, depois se quiser falar sobre isso comigo, eu sou o cara, personalizado, pode ajudar seu cliente a melhorar o onboarding dele? Possivelmente a resposta para todas as perguntas vai ser não para você. Não, não, não. Por quê? Você não conhece. Você não consegue prever um mundo em que 80% do seu onboarding, do seu cliente, o cliente que abre, começou a utilizar o serviço de vocês, vai receber uma conta personalizada num vídeo, você vai falar assim, não, isso não dá certo. Por quê? Você nunca viu, você não experimentou, você não sabe se isso dá certo ou não, você tem um preconceito na sua cabeça que isso não vai dar certo. O que essas novas empresas fazem? Experimentam. A lógica é fail fast, fail often, fail cheap. Falha rápido, barato e constantemente, mas falha. Se você não está falhando, é porque você não está se movendo. A gente nunca falhou, a gente nunca errou. Você não fez nada diferente. Todos esses caras que estão se movendo rápido estão falhando para chegar lá. E aí tem um caso interessante da NASA, porque você fala assim, não, eu sou empresa grande, é difícil, para startup, esse é sempre a desculpa que o pessoal usa. Startup é fácil, empresa grande é difícil e tal, beleza. NASA. Tive aula com um cara de P&D da NASA, pesquisa e desenvolvimento da NASA, lá na NASA mesmo. E ele contando para a gente que a NASA teve um corte gigante de orçamento, o governo cortou o orçamento da NASA em 2004. O governo chegou para a NASA e falou, vocês tinham bilhões aqui, muito tempo para fazer as coisas e tal, está acabando o dinheiro, pum, corte. 2008 também teve outro corte. Beleza. Mas aí ele falou, você tem que continuar fazendo as mesmas coisas que você faziam antes. Pô, mas como assim? Tem menos dinheiro, tem que fazer a mesma coisa? Esse cara criou uma metodologia chamada de Better, Cheaper, Faster. Tudo na NASA tem que ser melhor, mais barato e mais rápido. Depois de 2004. Antes de 2004, a cada 10 projetos da NASA, um falhava. A cada 10 projetos, uma nave pegava fogo, o povo morria queimado dentro. Então, mas a maioria, tudo tranquilo. Por quê? Os projetos demoraram 10 anos, custavam bilhões de dólares para acontecer, então, cara, certeza que isso aqui não vai dar errado. Os caras chamavam os cientistas mais caros do mundo, os caras de Stanford, do MIT, não sei o quê, põe tudo numa mesa. Falei, cara, isso aqui não pode dar errado, mas vai custar muito dinheiro, beleza. Acabou o dinheiro. Aí, depois que ele implementou essa metodologia, a cada 10 projetos da NASA, 6 passaram a falhar. Antes, um só falhava, 6 falhavam. E aí o Congresso americano chamou esse cara lá para falar. Explicar o que estava acontecendo. O cara implementou uma metodologia que depois que ele implementou, tudo passou a dar errado. Tem um chefe meu, um sócio meu, primeiro investidor meu, que ele um dia me ligou e falou assim, Guga, assim, conselho que eu tenho para te dar. Se um dia tu for contratar, cuidado com o burro proativo. Que assim, o burro quietinho, tranquilo, o cara é burro, mas ele é quietinho, mas burro proativo o cara quer fazer. Tá assim, o cara que é burro, mas quer fazer, então o cara sai fazendo cagada. Então, eu achei que esse cara era o Congresso americano, achou que ele era o burro proativo. Que é, o cara implementa uma metodologia que antes um projeto estava errado, depois que ele põe no ar, 6 passam a dar errado, chamou ele lá. E esse cara teve que dar explicação. E basicamente a explicação que ele deu é, gente, eu só consigo fazer esses projetos, esses 4 projetos que eu consegui fazer, custaram menos que um, eu consigo fazer 4 agora ao invés de 1, faço um projeto melhor, mais barato e mais rápido do que a gente fazia antes, mas só consigo fazer porque a gente errou. Porque a gente erra agora, na metodologia está o erro. Erro pequeno. Eu prefiro falhar nas hipóteses antes do que gastar muito dinheiro e falhar lá na frente. E aí, olha que interessante o caso que ele deu. Ele falou, tem uma empresa, a gente tem um problema grande na NASA, que é o seguinte, você não pode ir, hein, Gil, você não pode chegar perto da Lua
Mas a gente é um astronauta, chegando perto da Lua e fala assim, putz, esqueci meu necessaire lá embaixo. Você tem que levar tudo para o espaço, tem que levar todas as peças, tudo, para resolver qualquer tipo de problema. Isso é caro. Qualquer peça que você põe a mais são milhões de dólares de combustível e tudo mais. O que ele falou? Pô, a gente tem esse problema para resolver. Como é que resolve isso? Impressão 3D. Vamos imprimir as peças. Ao invés de ter as peças, a gente imprime ela no espaço. Tá, mas a gente não faz isso hoje. Ninguém faz. Então tá, vamos pôr dinheiro numa startup. Pegaram uma startup, puseram 2 milhões de dólares numa startup para fazer impressão 3D e falou, você tem um desafio que é fazer sua impressão 3D funcionar em gravidade zero. Botou eles lá no Ambrose Research na Califórnia, onde a gente estava, tem um laboratório de gravidade zero lá, e os caras criaram uma impressora 3D que funciona em gravidade zero. Hoje, todos os foguetes que vão para o espaço vão com impressora 3D de gravidade zero, e esses caras, o astronauta sempre ele é orientado a primeiro tentar imprimir a ferramenta, se não der, ele pega a ferramenta mesmo. Se isso funcionar, pode gerar uma economia de 6 a 10 milhões de dólares por voo. O cara gastou 2 milhões de dólares. Mas o que ele falou? Mindset de falhar. Que é tipo assim, cara, pode ser que dê errado, mas a gente vai gastar 2 milhões de dólares e a gente vai descobrir rápido. O que ele falou que aconteceria antes? Fala assim, não, você tem que, antes, né, você tem dinheiro para fazer, o cara ia contratar os melhores caras dos Estados Unidos de impressão 3D, ia criar a impressora 3D da NASA, depois de 10 anos, gastar $1 bilhão e falar, agora nós temos uma impressora 3D que funciona no espaço, com certeza. Mas ia demorar para caramba e gastar muito dinheiro. O que esse cara está fazendo? Experimentação usando um cara que é mais flexível, que é uma startup, do lado dele. Uma outra coisa que eu aprendi dentro de casa, um dia minha madrinha chegou para o meu irmão, ele era pequenininho, e falou, come isso aqui. Ele comeu. O que você achou? Sem graça, tia. Ah, por isso que os cachorros não estão comendo, era comida de cachorro. Era pedigree. Aí ela trocou, deu para ele e tal, ele falou, não, essa é boa. E deu, os cachorros comeram. Então, o que é um negócio que a gente usa muito dentro das startups? E que as grandes empresas precisam usar também? Come a sua própria comida de cachorro. Usa o serviço que você presta. Então, você presta o serviço, você precisa, é o que eu estava falando lá atrás, você precisa de um atendimento. Aconteceu, caiu energia na sua casa, ao invés de ligar para um amigo seu, que é o cara que cuida dessa área, e mandar alguém ir lá, liga no call center. Tenta resolver isso. Vê o perrengue que o cara passa. Tenta pedir uma segunda via. Faz pela maneira normal. Porque é muito fácil você inventar alguma coisa para os outros usarem e você nunca usar. Aí você acha que tudo é perfeito. Cara, não sei por que o povo reclama, é tão bom o nosso serviço. Mas sempre que você tem um problema, você acha que o diretor de marketing da TIM liga para o call center da TIM quando ele está com problema no celular dele? E fica 2 horas, a mulher desliga, né, na cara do cara e tal? Não. Ele liga para um amigo dele que é lá da TIM, o cara vai lá e resolve rapidinho. Só que isso não te dá a realidade. Né? Lembra do mapa e o terreno? Isso aí te afasta do terreno. Quanto mais distante você estiver do terreno, da realidade, mais distante você está da inovação. Quanto mais perto do mapa, mais perto de uma bolha você está. Mais difícil vai ser de inovar. Você não sabe o que é o problema real das pessoas. Para você, tudo funciona. Você está dentro de um escritório, tem ar-condicionado, é gostoso lá, não cai energia, tem gerador se cair, tem um outro gerador se o outro gerador cair e tal. Então, mas não tem isso. Mas vai ver a vida do cara que tem um problema com a conta, de pedir segunda via, de fazer coisas. Usa esse serviço. Quando você começar a usar, você vai ver o tanto que é ruim. E aí você fala assim, não, tem que ir lá e tem que resolver. Mas é isso, assim, eu não estou falando especificamente de você, porque eu uso CEMIG lá em BH, e é ruim. Mas o ponto é, o que você pode fazer para experimentar o serviço? E aí você vai ter ideias diferentes de qual o problema que você tem que resolver. E aí olha um caso interessante, porque no Facebook mesmo, antes de 2011, ninguém usava o Facebook via celular, porque era ruim, a usabilidade era ruim. O que aconteceu? Depois de 2011, em 2011, o Mark Zuckerberg, o presidente do Facebook, falou, ninguém usa mais o Facebook via desktop aqui. Todo mundo é obrigado a usar via celular, bloqueou na rede do Facebook o uso de Facebook via desktop. Todo mundo passou a usar via celular, hoje 85% do tráfego do Facebook é mobile. Porque é bom de usar, é um baita de um aplicativo, não trava. Sabe o que ele está fazendo na Índia agora? Chegou para os executivos do Facebook na Índia e deu celular velho para os caras, antigo. Ela falou, mas esse celular é ruim. Falei, então, esse é o celular que o pessoal na Índia tem. Então, o grupo de desenvolvedores do Facebook na Índia também usa celular ruim. E aí a app do Facebook funciona para qualquer tipo de device. Olha que interessante, olha que mentalidade boa. O cara está comendo a própria comida de cachorro. E para a gente conseguir cada vez ser mais ágil,
a gente tem que passar a pensar como uma empresa pequena. Isso é uma frase do Peter Drucker, né, de small is beautiful, tipo, mantém seu negócio pequeno por mais que ele cresça. Mantém a empresa, com o clima de empresa pequena. E aqui tem essa, cara. Né, eu vejo que o clima das pessoas, do jeito que vocês lidarem com vocês mesmos, né, é muito menos corporativo e formal, muito mais de amizade, de proximidade, de querer ajudar. E muito porque, primeiro, a empresa vem do interior, depois tem, né, essa raiz do interior também. Isso é importantíssimo. Essa mentalidade de empresa pequena é o que vocês não podem perder. Porque é isso aí, muitas vezes, que vai ser o seu grande diferencial para uma grande, né, que não tem essa mentalidade. A gente tinha um acordo com o MIT, em que a primeira turma do MIT que veio falar sobre estratégia para a gente e tal, os caras falaram, Gustavo, não copie os processos da IBM antes de você ter o tamanho da IBM. Ele está falando, pô, ao invés de ficar copiando, né, o que a gente estava falando de benchmarking lá no café da manhã, ao invés de fazer benchmarking com outras empresas, que às vezes são piores que vocês nisso, ao invés de fazer benchmarking com outras empresas de energia, faz benchmark com quem é bom nas coisas. Faz benchmark com o Nubank, vai ver como é que é o atendimento do Nubank, esse tem que ser o benchmark para você, não é como é que é o atendimento da CEMIG ou da Celesc e tal, esses caras, bicho, geralmente tem o mesmo problema. Então abre a sua cabeça, começa a pensar de maneira diferente, porque se você ficar seguindo os outros, né, ou seguir o que os outros fazem, não importa se é aqui, se é nos Estados Unidos, sei que e tal, você vai acabar sendo a mesma coisa. Quando você começar a pensar de maneira ágil, e ver como é que esses caras fazem no dia a dia. Estava contando que eu conversei um dia, né, um dia que eu estava com o presidente da Fiat, falei lá para o presidente da Fiat, para a diretoria da Fiat, depois o Bellini, que é o presidente da Fiat, falou, posso fazer a próxima reunião de diretoria da Fiat dentro da Sambatec? Foram com os executivos da Fiat fazer a próxima reunião de diretoria dentro da Samba. Saiu de lá e falou assim, Gustavo, nós temos que colocar a Samba no programa de benchmark da Fiat. Ao invés de usar só Faber-Castell, Embraer, todos esses casos têm os mesmos problemas, ou têm problemas muito parecidos. Lógico que tem aprendizado em todas as coisas ali, mas se você ficar olhando, cara, são muito parecidos com você não vai chegar a lugar nenhum diferente. Né? E aí evitar a síndrome do Pequeno Príncipe. Eu fui convidado pelo governo para receber o Príncipe Henry em Belo Horizonte, né, quando ele foi para a Copa do Mundo. Aí fomos lá, tinha comitiva do Príncipe Henry e tal, liguei para o presidente do Cruzeiro, falou, Gilvan, vou dar uma camisa do Cruzeirão para ele. Arruma uma camisa do Cruzeiro aí que eu vou levar para ele. Ele arrumou uma camisa autografada, escrito Henry atrás e tal. Levei para ele, cheguei lá no Minas Tênis, lá, onde a gente ia receber ele. Cheguei para a comitiva e falei, trouxe uma camisa do Cruzeiro. Aí a mulher da embaixada da Inglaterra falou, não, você não dá presente para o príncipe. Eu falei, como assim, né? Do Cruzeirão e tal, respeito. Falei, não. Só a autoridade dá presente para o príncipe e tal. Eu falei, beleza, mas eu vou tirar um selfie com ele. Né? Falei, você é preso se você tirar. Tá, Scotland Yard aqui, Polícia Federal, tá, você precisa tirar seu celular do bolso, você é preso. Falei, tá, mas ele sai pelado em revista todo dia, esse cara aí. Não, mas você não pode tirar. Falei, beleza, como é que recebe o príncipe? Você vai ficar parado no chão, tem uma fita aqui no chão, ele vai passar, aperta sua mão e vai para o próximo cara. É assim. Muitas vezes dentro da empresa, a gente é o pequeno príncipe, nós líderes. Né, você é o cara que sempre está lá, sempre aperta a mão de todo mundo e tal, mas ninguém pode falar nada com você, você também não quer saber muito o que está acontecendo lá na ponta e tal, fica distante. E esse distanciamento da realidade é o que te gera cada vez mais incerteza do futuro. Você sabe cada vez menos sobre o que são os problemas das pessoas. Se você não conversar com as pessoas e tirar esse, né, eu sou o pequeno, né, o síndrome do pequeno poder. E você só consegue atrair gente boa para esse novo universo, porque gente agora passa a ser o grande diferencial competitivo das empresas, e está cada vez mais difícil conseguir gente boa, né? Porque antigamente o cara queria trabalhar para uma empresa grande. Era orgulho você trabalhar para uma empresa grande. Hoje não. Hoje você vê a molecada, o cara que é talentoso, o cara pode trabalhar para uma empresa grande desde que ele tenha, né, essa empresa tenha propósito, que se encaixe com o propósito dele. Muitas vezes a empresa não tem propósito. Então, por isso, gente, nós, como líderes, temos que ser grandes vendedores de propósito, de sonho. As pessoas mais geniais que eu já conheci não trabalham só por dinheiro. Se você trouxer um cara por R$1.000 para entrar no seu time, por R$1.000 a mais, ele vai embora por R$1.000 a mais. Se ele não vier aqui é porque ele quer transformar alguma coisa, que ele quer fazer alguma coisa, uma parte de algo maior. Nós vamos ser a maior empresa de energia do país. Esse é um sonho legal, isso atrai gente boa. Nós estamos chegando lá. Você quer fazer parte disso? Esse é um sonho legal de fazer. Então, atrai as pessoas geniais por causa de sonho. Na Samba, a gente tem uma regra de nunca trazer pessoas ganhando mais do que elas ganham onde elas estão. E eu tenho no meu história em São Paulo gente que veio da SAP, da IBM, da Oracle. Todos os caras não acreditando mais no propósito das empresas onde eles estavam. E vem
prefere ganhar menos, às vezes, para trabalhar num lugar onde se sente parte daquilo. Então, nós temos a função de fazer nosso time se sentir parte daquilo ali. Senão, você não consegue mais atrair. E você não vai conseguir reter se você não der poder para as pessoas. Eu tive uma vez, a gente fez um evento na Califórnia, no nosso fundo, e chamou o general da US Navy SEALs, que é a tropa de elite da Marinha Americana. E esse cara foi falar sobre como treinar a tropa de elite para um grupo de empreendedores. A regra que ele falou que todos os exércitos, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, todas as tropas de elite utilizam nos Estados Unidos é a power to the edge. Dê poder às pontas. Compartilhe o poder com o cara. Por menor que seja o poder, que é tipo assim, cara, você vai ser o gestor do blog. Não quer dizer que o cara vai escrever todos os artigos do blog, mas quer dizer que ele vai atrás das pessoas para que o blog fique sempre cheio de artigo e tal. Mas é isso, dá pequenos poderes. Dentro da nossa empresa, nós temos um cara, seguindo essa regra da Apple aqui, que chama DRI, que é Direct Responsible Individual. Todos os funcionários da Apple têm uma responsabilidade direta sobre alguma coisa. Essa é uma regra que tem, inclusive, você olha no LinkedIn, tem currículo do cara, fala, eu era o DRI de teclado, eu era o DRI de parafuso. Tem DRI de tudo, tem um cara que é responsável direto por tudo. Por quê? Porque aí você dá poder para os caras, fala, estou conseguindo atrair gente boa, dou um pequeno poder para o cara vai ser o melhor em parafuso. Dentro da Samba, a gente tem, por exemplo, um prefeito da Sambatec. É um cara votado, as pessoas votam, ele tem verba mensal para fazer o que ele quiser no escritório. Hoje é um analista de suporte. Teve reeleição dele há pouco tempo, ele comprou uma mesa de ping-pong nova, teve quase 100% de votos na reeleição. Então quando você começa a dar poder para esse cara, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que, primeiro, eu estou descentralizando o poder, porque eu não quero ficar olhando se o puff tem que ser laranja, ou tem que ser verde, se tem que ter um Xbox ou PlayStation e tal. Cara, não estou nem aí com isso, mas eu quero que alguém se importe com isso. E eu estou fazendo com que esse cara se sinta parte da Samba. O cara cuida do escritório, o cara senta com as pessoas, o cara entende o que é o problema das pessoas, de ventilação, de não sei o quê, de energia, muda, cria ambientes melhores e tal, mas eu estou delegando e esse cara está se sentindo responsável por aquilo ali, dono daquilo ali. Estou dando poder para o cara e o cara responde com engajamento. Então, muitas vezes, um cara talentoso que vai trabalhar para você, se ele for só um pau mandado, esse cara vai embora rapidinho. Ele tem opção hoje para ir para um Google, para o Twitter, para não sei o que e tal. Mas o que você tem criado dentro da sua empresa é a mesma coisa, é um ambiente em que o cara se sinta parte daquilo ali. E por último, usa o seu cliente como fonte de inspiração. Cria um comitê de clientes, senta com seus clientes de todos os portes. Escuta esse cara, vê como é que é o dia a dia desse cara, vai para dentro da casa do cara. Todas as empresas, a gente tem 4 empresas dentro da nossa empresa, dentro do nosso grupo. Todas as empresas que a gente tem, na maioria delas, a gente é líder no mercado, principalmente porque a gente sabe ouvir o cliente. Eu sento com o Galindo, que é o CEO da Croton, e falo, qual que é o problema da Croton? O problema da Croton é esse. Como é que eu posso resolver isso com tecnologia? Eu volto para trás e tento resolver com a tecnologia que a gente tem. Então, toda a lógica de ouvir o cliente primeiro é muito mais interessante do que você achar que sabe todos os problemas, você não está na rua, você não está nas casas e tal, você acha que resolve o problema e aí você vai lá e empurra alguma solução para o mercado. Esse é o meio tradicional de fazer inovação. Você acha que você está criando alguma coisa, todo mundo vai amar e vai lá e joga no mercado. Aí depois vê que o engajamento é baixo, o pessoal não usa e tal. Escuta esse cara primeiro. Eu não acho que esse cara tem que te dar a solução do que fazer. Que é tipo, não, eu acho que você tem que fazer isso. Não, mas você tem que ouvir muito mais o que é o seu problema. Meu problema é pegar fila. Eu gasto não sei quantas horas na fila. Mas por que você não faz via internet? Não tem internet na minha casa. Entendi. Nossa, é um mundo que a gente não imagina, mas tem gente que não tem internet em casa. Tá. Então, como é que eu resolvi isso? Com SMS, como é que eu resolvi isso de outras maneiras? Então, essa é a lógica agora desse novo mundo. E sentar com as pessoas e tentar ouvir. A Starbucks, por exemplo, que é uma cafeteria, criou esse site chamado My Starbucks Idea, onde você pode dar ideia de café, você pode chegar lá e falar assim, eu gosto de café com suco de uva. Só que sabe o que eles fazem? Eles deixam outras pessoas que vão dar ideia votarem também. Então você vai lá dar sua ideia e você tem 3 estrelinhas para votar em ideia de outros. O que acontece? Algumas ideias naturalmente sobem, outras ideias descem. Eles pegam as melhores ideias, pegam café com suco de uva que todo mundo está votando, faz um protótipo disso, a área de P&D, põe lá em Seattle, na sede da Starbucks. Não, está funcionando bem. Agora vamos pôr na Flórida, às vezes é o clima, cultura e tal. Não, funcionou bem na Flórida. Agora Kentucky.
Ah, está vendendo bem no Kentucky. Aí vendeu em Kentucky igual Goiás, vende em qualquer lugar. Então, você tem que começar a testar as coisas em escala, fazer experimentação. Essa é a lógica do Fail Fast. Não é lançar produto, porque muita gente fala assim, não, mas falhar para a gente é difícil, porque como é que eu falho com a marca que eu tenho e tal? Mas não é isso. Eu não estou falando, não é só fail a frase. A frase é fale rápido. Então eu vou juntar um grupo de 10 pessoas, vou fazer uma experimentação. Está dando certo, agora vai ser 50, depois 1.000, depois 1 milhão. É isso que é falhar rápido. Se der errado, eu vou falhar aqui com 10 pessoas, volto para trás e refaço. Nós lançamos um aplicativo agora chamado Cast, que é um Snapchat corporativo. Qualquer um aí pode baixar de graça. E aí você consegue mandar mensagem para o seu time e tal, só que fechado, tipo um WhatsApp, só que você só manda mensagem para quem está dentro do grupo. O que a gente fez? 5 beta testes. Pegamos Coca-Cola, Cargill, L'Oréal, Hackspace, Microsoft e tal, para testar. Accenture, estamos testando com os caras, pegando feedback. Agora vamos expandir. Aí vamos agora usar com mais empresas. Então é isso que a gente está fazendo, experimentação. Eu quero falhar o quanto antes. E uma outra coisa interessante é que muitas vezes a inovação ela é mais simples do que a gente imagina. A gente acha às vezes que nossa, tem que criar um aplicativo que faz tudo e tal. Não, cara, às vezes a simplicidade é a inovação. Lá no MIT eu estudei com uma mulher que era Brand Manager da Procter & Gamble. E ela me falou dessa técnica aqui que a Procter & Gamble usa, que chama DIE, diferenciação por atributos irrelevantes. Como é que eu diferencio o meu produto por atributos que não têm relevância nenhuma para mim, mas diferencia na mente do consumidor? Eu falei, que isso? Não, imagina, por exemplo, você vai no supermercado comprar uma pasta de dente. Aí você pega lá, close-up com bolhas de oxigênio. É um atributo totalmente irrelevante. Mas você paga R$7, R$8 porque tem bolhas de oxigênio naquele negócio. Né? Que é a mesma coisa que você escovar os dentes e fazer assim, ó. Não faz sentido. Mas o povo paga, você está diferenciando. O WhatsApp, como tecnologia, não tem nada demais. Mas o que ele é bom? Simples. Qualquer um, minha avó usa o WhatsApp. É simples. Tem pouca coisa e tal. Então, às vezes é isso, a simplicidade, o design, a usabilidade é o segredo para o negócio. Não é o tanto de feature que você vai ter no seu sistema, não é o tanto de coisa que você consegue fazer, mas é o quão fácil é para as pessoas usarem. Isso é inovação. Complexidade não é inovação. Né? Aí é aquele negócio, piora a vida das pessoas, mas cria coisa que melhora. Nossa, antes demorava um tempo, agora é facinho. Então cria coisas que têm diferenciais por atributos que às vezes são irrelevantes, mas vai fazer o cara achar que vocês são a empresa mais inovadora de energia do Brasil. Porque você tem uma app legal, porque você tem cor, porque seu escritório é colorido, porque você tem puff no seu escritório. Às vezes poucas coisas vão fazer você virar uma outra empresa na mente das pessoas. E coisas que não têm relevância nenhuma. Né? Você pega lá, o Google é legal, porque tem carrinho de fruta, tem coisa. Cara, é irrelevante. Perto do business é irrelevante. Qualquer um conseguiria ter carrinho de fruta na sua empresa. Mas ele usa isso a favor dele, para diferenciar o business dele em relação aos outros, na hora de atrair gente. Ah, mas tem fruta para comer? Não, tem isso também, só que só a fruta fica numa fruteira. Do Google fica num carrinho que parece um carrinho de feira. O dele é muito mais inovador que o seu. O dele custou R$400 a mais que o seu e tem uma visão de que o Google é a empresa mais legal do mundo. Então é isso, gente. Às vezes pequenas coisas fazem toda a diferença. E aí o recado que eu deixo para vocês é o que vocês querem ser, né? Vocês vão ser aquela empresa ou líder que é passivo, que teme o futuro? Nossa, se o mundo mudar? E se o Elon Musk entrar aqui no Brasil? E se a Apple comprar a Tesla e montar, né, e começar a entrar na casa das pessoas? E o Google, que está cada vez mais dentro da casa das pessoas, criando coisas conectadas, internet das coisas, está cada vez mais, né, internet fazendo parte do dia a dia, dos eletrônicos dentro da casa das pessoas e tal. O que vai acontecer? Ou você pode ser o cara que responde ao futuro, às mudanças. Você pode ser o cara que fala assim, não, se o mundo mudar, eu mudo também, eu já mudei antes. Sou um cara flexível. Vou esperar ver o que vai acontecer, o dia que mudar, eu me adequo. Mas tem gente que fala assim, não, vou me preparar para o futuro. Eu sei que o mundo vai estar cada vez mais conectado, eu sei que energia tende a ser uma commodity, vão ter outros competidores fazendo a mesma coisa, como é que eu consigo criar valor em cima disso? Né? Seja criando um ecossistema de startup, seja entrando em outras áreas como internet das coisas, sendo indo mais para dentro da casa das pessoas também com outras soluções, outros serviços que agreguem valor também para a vida da pessoa. E muitas vezes é um serviço para o cara usar mais energia, ou uma energia de maneira mais consciente.
Né? Se você pegar, por exemplo, a Cisco investe num monte de empresas que fazem com que o uso de banda ou uso de roteador seja maior. Para quê? Para ele vender mais roteador. A Intel investe em empresas, todas essas têm a Cisco Capital, Intel Capital e tal, todas essas empresas, a maioria das empresas que a Intel investe, por exemplo, tem várias de games, são empresas que usam muito processador. Por quê? Porque ela sabe que ela precisa gerar demanda para o que ela faz. Então, às vezes é isso, tem que gerar demanda, não é demanda para o cara gastar energia, mas às vezes o cara usar de maneira consciente. Né? Então, a lógica toda eu estou entendendo que o mundo vai para um caminho, como é que eu me preparo para aquilo? Mas tem gente em empresas que são diferentes, que falam assim, como é que a gente cria o próximo futuro? Vamos criar um futuro que não existe ainda? Vocês estão numa posição muito agradável para fazer isso. Vocês têm escala, vocês têm marca, vocês têm gente talentosa, vocês têm recurso. Vocês têm condição de buscar a próxima montanha e começar a explorar essa montanha antes dos outros. Vocês são muito grandes, mas vocês são mais ágeis que as outras que estão aí. Conheço de perto algumas. Vocês têm essa capacidade, atraindo startups, criando esses incentivos que vocês têm internamente de criar inovação interna, premiar, estimular a inovação, através de percepção de problema, que é a observação, que é uma das coisas que está sendo falada aqui. Observar o que está acontecendo lá fora, imaginar, se colocar no lugar de outras pessoas. Uma das coisas que eu faço muito, sempre que eu vou nesses cursos de inovação, um dos exercícios que a gente faz é sempre não pensar em coisas que resolvem o nosso problema, mas isso resolve o problema das personas que a gente delimitou aqui. E persona, é só na Disney, por exemplo, a gente viu muito disso. Tipo assim, quando eu vou criar uma persona, quem é as personas? Quem são as pessoas que compram a samba? Eu tenho que criar. Esse é o Carlos, ele é um editor de vídeo, ele tem 24 anos, ele anda de moto, ele tem 2 filhos. Tipo assim, você tem que criar um cara que você realmente entenda o que é a cabeça desse cara. Esse é o José, ele é diretor da empresa, ele vê números, ele responde direto para o CEO, o grande desafio dele é aumentar a rentabilidade do negócio e tal. E aí você começa a falar, eu estou fazendo isso aqui para quem? Eu estou resolvendo um problema de quem? E aí você começa a entender melhor que os problemas que você tem não são problemas que as pessoas têm. Só assim você consegue criar futuros diferentes. Mas mais do que isso, só através da experimentação. Então, tira as ideias da sua cabeça, para de falar, para de pensar demais, para de planejar demais e executa, faz, testa. Se você tem uma hipótese na sua cabeça que isso pode melhorar alguma coisa, testa essa hipótese, que é o que vocês estão fazendo aqui. São várias coisas aqui que são testes, experimentações, hipóteses, que podem virar um big business daqui a pouco, que pode reduzir muito custo ou que pode aumentar a receita da empresa a partir de uma percepção de que, cara, por que isso é feito assim? Por que a gente não faz de um jeito diferente? Essa é a função de vocês como líderes. Tirar as ideias da cabeça e começar a fazer. Tá bom? Obrigado, gente. Põe meu chapelão aqui.